Nas videoaulas anteriores, mostrei o código necessário para que a gente possa efetuar o insert, o update e o delete usando uma aplicação Delphi no SGBD Firebird SQL. Fiz apenas uma modificação da aplicação anterior envolvendo os três métodos necessários para inserir, atualizar e excluir, e o código ele ficou mais ou menos assim. Então no botão inserir nós temos o comando insert into, passando os parâmetros através do param_iname e executando a SQL. No botão atualizar faça a mesma coisa, a diferença é que a SQL é o update, passando os parâmetros em exec, e o excluir muda-se ao SQL text para delete from client. Notem que os comandos eles são semelhantes do ponto de vista de passos, ou seja, todos eles têm o close, todos eles têm o SQL text e todos eles têm o param_iname. E também todos eles têm o exec SQL para finalizar o comando. Então são 4 passos básicos, e o excluir fica mais claro isso, que é o close, o SQL text, o param_iname e o exec SQL para sintetizar o insert, o update e o delete para cada um dos botões que nós temos. Esta última videoaula vai trazer uma query para que nós possamos efetuar uma consulta, e o objetivo é bem simples. Eu vou informar o código, e eu quero que ele carregue os dados de nome, telefone e data de nascimento, caso exista algum cliente. Se não existir, exibir a mensagem que o cliente não existe, simplesmente. Então, na paleta Interbase, colocamos um componente IBQuery, efetuamos a ligação com o IBDatabase, conforme a gente já viu nas aulas anteriores. E agora a diferença. Como é uma consulta, é necessário que a gente faça a ligação da SQL dentro do próprio componente e não mais em tempo de execução. Por qual motivo? Por causa que as configurações elas são diferentes para cada uma das tabelas que sejam consultadas. Consultar cliente extrai um volume de dados, diferente de consultar fornecedor, diferente de consultar vendas, porque os dados eles são diferentes para cada um deles. Então, é necessário que a gente tenha um componente IBQuery para cada uma das situações de consulta. Já vimos que nós usamos o mesmo IBQuery para fazer todas as modificações. Botão direito no IBQuery 2, Edit SQL. Como já está conectado com a base, já está tudo certo a conexão, já carrega as tabelas e a tabela cliente, que é o caso que só tem nessa base. 2 cliques na tabela cliente, 2 cliques no field de asterisco, ele já carrega para mim automático a query do select asterisco from cliente. Como eu quero daquele código, eu quero aquele cliente, eu vou especificar o parâmetro P1 como sendo eu quero este cliente com este código. Então fica select asterisco from cliente, where código igual ao parâmetro P1. Clico no OK e é necessário fazer uma segunda configuração. Duplo clique no IBQuery 2, botão direito no formuláriozinho e add all fields. Ele adiciona todos os campos que virão da base de dados, todos os campos da tabela cliente. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a configuração é da seguinte forma, a execução do comando. Quando eu digitar um código no edit 1 e sair, se existir e carregar, então eu vou no evento onExit e coloco o código que virá agora neste evento. Igual às outras SQLs, nós fazemos o IBQuery 2, o fechamento da query 2, a passagem do parâmetro, porque agora nesse momento a SQL já está dentro do componente, então não é necessário informar a SQL através da SQL.text. Nós passamos o parâmetro simplesmente, porque essa SQL tem o parâmetro código, nós passamos a SQL, então o parâmetro é o parâmetro P1, e o tipo do parâmetro P1, como é o código, é do tipo
inteiro, então as integer. Ele vai receber o valor que vem do edit1.text. Mas tem um detalhe. Lembrando novamente que o edit, por ser um texto, eu não posso atribuir, tem que fazer a transformação str to int. Para finalizar, para executar essa query 2, nós temos o método open e não mais o exec_sql, porque se trata de uma consulta e não de um comando de modificação. Para que eu consiga capturar o valor obtido, para que eu consiga recuperar, notem o seguinte: quando eu digitei ibquery2, o que ele carregou aqui? Os nomes dos atributos que eu adicionei anteriormente, o nome dos campos. Então, ibquery2 código significa que eu tenho acesso ao valor do dado no atributo código que está posicionado nesse momento. Nome, telefone, data de nascimento, mesma coisa. Então, se eu informar ibquery2 nome, eu vou ter acesso ao valor que tenha sido retornado, que esteja armazenado no componente nesse momento. Se eu colocar ibquery2 nome value, ele retornará para mim o valor string, porque o nome é do tipo string, que veio da base, o valor do nome para algum lugar. Aonde que eu tenho que jogar isso? No edit2. Então eu coloco o seguinte texto, edit2.text, edit2.text recebe o ibquery2 nome.value. Então ele vai retornar ou armazenar no edit2 o retorno do ibquery2 nome. Faço a mesma coisa com os edits 3 e 4. edit3.text vai receber o ibquery2 telefone.value. Só que aí tem um detalhe: o telefone é inteiro na base, é do tipo inteiro. Então nós temos que transformar int to str. E o edit4 vai receber a data. ibquery2 data nascimento ponto value. Note que ele não carrega, assim como não carregou no anterior, porque eu estou agora jogando um texto, eu estou jogando em cima de um texto uma data, então eu tenho que transformar date to str. Executando, vamos ver se tem alguma coisa com o código 1 e ele retorna para mim os dados do código 1, código 2, são os dados que estão gravados na tabela, código 3. Bem, eu preciso efetuar uma validação dos dados obtidos, porque pode ser que alguns dados não estejam. Se eu informar um código que não exista, ele tem que retornar uma mensagem para mim. Ele fez, na nossa execução, o retorno daqueles que tem e daqueles que não tem. Então eu uso um método do próprio ibquery denominado recordCount. Então ibquery2.recordCount, o recordCount ele retorna a quantidade de registros que tem. Como eu estou informando a chave primária, que é o código, automaticamente só retornará 1. Então eu posso verificar assim: se o recordCount for 1, ele vai atribuir nos edits 2, 3 e 4 os valores de nome, telefone e data de nascimento. Porém, se não for, o que eu tenho que fazer? Eu quero que ele emita uma mensagem tipo registro não encontrado e limpe os edits 2, 3 e 4 e sete o foco no edit 1. Vamos ver se isso funciona. Então o código 1 ele retorna os valores que estão gravados na base. O código 2 a mesma coisa. E eu vou digitar um código que não existe. 1, 2, 3.
ele vai mostrar a mensagem registro não encontrado, limpa os edits conforme nós já programamos e devolve o foco para o código para que eu possa recarregar os dados caso eles existam.